Bom dia, bom dia, como é que vocês estão neste sábado maravilhoso? Eu estou aqui ao vivo no Instagram, se você está vendo essa live pelo YouTube. Esse foi um vídeo do projeto 30 Dias de Live, que aconteceu agora em novembro e dezembro de 2018. E eu quero, deixa só eu fixar aqui o comentário, não sei se vai. Eu sei que está mais cedo do que o normal. Opa, pronto. Eu sei que eu tô entrando um pouco mais cedo do que o horário normal da live. Esse projeto também, só para deixar registrado, gente, esse projeto de 30 dias de live não vai ser exatamente 30 dias, porque aconteceram muitos imprevistos, muitas mudanças essa semana. E tiveram vários dias que eu não pude, não tinha condições, não queria estar aqui fazendo a live. Porém, eu vou continuar fazendo essas lives até o dia 20 de dezembro. Eu nem sei que dia é hoje. Hoje é dia 8. Então, nós temos aí uns bons 12 ou 11 ou 10 dias para poder conversar aqui ao vivo. Seja bem-vindo, Polly. E bem-vinda. E as lives vão continuar acontecendo até o dia 20 de dezembro, mesmo que, infelizmente, o projeto já não tenha mais 30 dias, especificamente. Vou continuar chamando mulheres lindas e maravilhosas para serem convidadas, para fazer lives conjuntas comigo, para falar sobre organização e criatividade. Essas convidadas vão continuar vindo, vão continuar aparecendo. Hoje eu tô entrando aqui também ao vivo um pouco mais cedo do que o normal, mas o horário mais ou menos fixo dessas lives continua o mesmo, 10 horas da manhã, horário de Brasília. Hoje eu tenho um compromisso às 10, então eu estou entrando um pouco mais cedo, às 9 horas do Brasil, para poder deixar a live de hoje registrada, para poder dar esse aviso para vocês. Eu sei que muitas pessoas estão acompanhando o projeto, eu sei que tiveram muitos dias de falhas de lives nessa semana, mas eu estou novamente um pouco mais motivada, estou um pouco mais tranquila, com a cabeça em paz, para poder continuar fazendo as lives até o dia 20, porque tem muita coisa para dizer para vocês. Seja muito bem-vindo ou bem-vinda, não sei quem você é, que deu o tchauzinho. Pra quem tá vendo pelo YouTube, eu tô aqui ao vivo interagindo com as pessoas, né? Então, às vezes eu vou abrir essa comunicação e essa conversa. Mas, enfim, é isso. Eu tenho muita coisa para dizer para vocês. As inscrições para a segunda turma do curso online Organização Intuitiva estão abertas. Eu vou falar mais sobre isso depois. Tem sugestões muito legais que vocês deram, que eu quero que vocês continuem dando. Enfim, de modo geral, ainda tem muito assunto para a gente tratar. E aí, eu quero deixar registrado também, eu vou falar sobre isso em alguma das lives, né? O tanto que... Oi, Eduardo, seja muito bem-vindo, que bom que você gosta, muito obrigada. Eu vou falar sobre isso em uma das lives, o tanto que os imprevistos que a gente de fato não planeja vêm, nos atravessam, cortam o que a gente tinha planejado. E a Iná Barros, que é uma criativa linda, maravilhosa, que tem a conta Nosso AP Ateliê, ela participou de uma live conjunta comigo essa semana. Tem o canal do YouTube do Organizado. Tirando uma live que eu não consegui salvar, todas as lives que eu fiz essas semanas estão lá no YouTube para vocês verem. Ela fez uma live em conjunto comigo e depois da live a gente estava trocando uns áudios pelo WhatsApp e ela falou uma coisa muito, muito legal. Ela falou algo do tipo: o caminho pelo qual a gente percorre nunca é retilíneo, ele sempre é curvilíneo. E a gente precisa entender que a gente não vai chegar onde a gente quer necessariamente da forma perfeita que a gente pensou que chegaria, mas o importante é o que você aprende no caminho, o importante é ser flexível, sem abrir mão do que é importante para você. E aí eu percebi exatamente isso. Esse projeto dos 30 dias de live está sendo curvilíneo, não aconteceu com a exata precisão e constância que eu queria, mas nada disso corta os benefícios que essas próximas lives podem ter na vida das pessoas, na vida de vocês. Hoje é dia 8, então do dia 8 até o dia 20
tem, né, 12 dias, ou 13, perdoem a matemática, aí pela frente. E, nossa, 12 ou 13 lives, por mais que no geral não sejam mais 30, podem fazer muita diferença, mesmo que numa escala bem pequena. Então, isso é até um bom gancho para falar do tema da live de hoje. Hoje eu quero falar sobre os sabotadores da nossa organização, as coisas que acontecem que frequentemente fazem a gente cair do cavalo, e é importante dar nome aos bois, é importante a gente trazer para o nível da linguagem, é importante a gente trazer para o nível da fala, da racionalização, o que é que impede a gente, porque é como diz aquele ditado, que eu não sei exatamente de onde veio, qual é a frase que deu origem, mas que diz: mantenha o seu inimigo na sua frente. Não é para você ser negativo e pessimista, mas você tem que ter consciência de contra qual tipo de tendência negativa você está lutando. É importante falar disso um pouco. É disso que eu quero falar hoje. E esse comentário da Iná sobre os 30 dias de live que não estão acontecendo exatamente da forma como eu gostaria é um bom gatilho para eu falar, pelo menos, do grande sabotador, da grande crença limitante que é uma das maiores que eu tenho, que é o perfeccionismo. E do jeito que eu vejo, existem 3 grandes coisas, 3 grupos de coisas que frequentemente afetam a nossa organização, afetam a nossa produtividade, a nossa capacidade de ter consciência das nossas escolhas, de fazer acontecer os nossos projetos e tal. Eu vou falar basicamente dessas 3 aqui agora. Bom dia, Lisa. Muito obrigada para todo mundo que está aí presente. Eu sei que está cedo, horário de sábado, né? 9 horas da manhã, sábado, não tem muita gente online. Mas eu espero que todo mundo que esteja vendo essa live depois curta o assunto. Bom, quais são os 3 grandes sabotadores, essas 3 tendências, atitudes que, olá, Beth, que geralmente deixam a gente... em Salvador são 8 horas, Lisa. Parabéns para você. Muito obrigada a você. E os espectadores do Nordeste que não estão no horário de verão e que ainda assim estão aqui me ouvindo falar. Vocês são demais. A primeira coisa é o perfeccionismo. A segunda coisa é a procrastinação. E a terceira coisa é... eu talvez precise achar uma palavra melhor para falar sobre ela, mas é a falta de revisão, é a falta de manutenção da organização. Talvez eu precisasse escrever e elaborar melhor o meu pensamento, né? Eu vim pensando no tema dessa live de ontem para hoje, porque eu acho que tem uma teoria mais profunda e interligada por detrás disso, porque tudo para mim, no fundo, é um nó emocional que não está curado, que não está esclarecido, que gera todos os outros problemas. Mas vamos falar de um jeito um pouco mais prático e detalhado. Uma coisa que eu vejo muita gente errar, um assunto no qual eu vejo muita gente errar e o pessoal comete esse erro vez após vez, é querer compensar, digamos assim, muitos anos ou meses de falta de organização, querer compensar as falhas que a própria pessoa tem, querer compensar as áreas da vida na qual ela acredita que ela não chegou aonde deveria, não fez o suficiente, com uma super energia num dia específico para querer se organizar. É aquele típico caso em que você, infelizmente, precisa postergar projetos, você não cumpre os hábitos que você disse que ia cumprir, você acumula esses hábitos não cumpridos, essas falhas, essas vozes mentais que ficam te dizendo que não foi suficiente, que você não fez bem o suficiente, por semanas e dias, e aí em um único dia, de repente, vem aquele fogo no rabo, vem aquela vontade de compensar tudo o que você achava, tudo que você mesmo julga que não estava bom, e você quer compensar tudo isso em um dia, exigindo de você mesmo uma disposição, uma clareza, uma produtividade insustentável. A grande questão é que todos nós temos limites, e existe um limite que depois dele a gente não consegue sustentar aquela atitude por 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias. E aí a gente tenta encaixar a peça certa
que teoricamente é a atitude certa no lugar errado. Daí surge esse problema de falta de manutenção. Eu ouvi a Thaís Godinho falar isso, do Vida Organizada, falando sobre GTD. Ela me ensinou muito isso. E eu uni isso que ela fala com a minha própria observação e experiência. Ela fala que uma das principais coisas que fazem as pessoas abandonar o GTD, não conseguir chegar no nível de masterizar o GTD, não conseguir chegar no nível de ver o benefício do GTD, é a falha que as pessoas cometem com o quinto hábito do GTD, que é revisão. O GTD é esse método de organização de produtividade muito pautado em hábitos. A essência do GTD é você conseguir repetir alguns hábitos sempre, de preferência sempre e de preferência todos. Quanto mais você repete todos os hábitos com frequência e entende bem a atitude por detrás do método, mais fácil o GTD fica. Vocês querem que um dia eu faça uma live sobre GTD? Porque eu postei um texto no blog sobre o que eu aprendi no curso presencial do GTD que eu fiz em setembro. Fiz o curso de nível 1 e 2 com a Thaís em setembro lá no Rio. Aprendi muito com isso, fiz um texto no blog bacana sobre isso. Mas, enfim, não falei com vocês ao vivo. Quem quiser live sobre GTD, independente do assunto, manda um joinha ao vivo ou depois por DM ou no YouTube. Opa, que bom que vocês gostam. Yay! Então bora, vamos falar sobre GTD depois. Ela falava isso. A Thaís tem um texto muito bom que é os principais erros que as pessoas cometem com o GTD, as principais... Como é que eu vou dizer, gente? As principais... Ai, gente, peraí que tá faltando a frase que eu quero usar, a expressão que eu quero usar. Os principais erros, enfim, não tô conseguindo pensar na frase, mas as principais faltas, né, de concordância, as principais coisas que as pessoas fazem erradas com o GTD. Um desses erros é montar o seu sistema do GTD, ler o livro, começar pilhado no 220 e aí, conforme as semanas passam, os imprevistos acontecem e você não consegue cumprir o que você se propôs, depois que você sai da linha do GTD e não volta e não faz a manutenção, não pega aquele fôlego para começar de novo, você deixa de revisar. Então, esse passo quinto do GTD, que é revisão, é um passo muito universal, usando você GTD ou não. Para manter a organização, a gente precisa muito estar 100% em paz, 100% ok com o fato que a gente não vai fazer tudo bem feito, da melhor forma possível, o tempo todo. E mesmo que você não consiga aceitar isso no seu coração, mesmo que você ainda se exija e ainda ache que você precisava conseguir fazer mais, você não pode abandonar tudo que você construiu na sua organização pessoal toda vez que você falha. É isso. Você falha, os imprevistos acontecem, você não consegue ter a atitude que você queria. Isso torna o ato de se organizar difícil e você se cobra e você se exige e aí você não revisa toda semana. Você deixa os imprevistos e as falhas, digamos assim, esse lado emocional, essa exigência e essa culpa falarem mais alto e esse ato de cair do cavalo e começar de novo não acontece. A Thaís fala muito sobre isso do GTD. Ela fala que o GTD não é uma ferramenta que vai impedir, não é uma estratégia que vai impedir das coisas ficarem confusas ou dos imprevistos acontecerem ou de você cometer falhas. O GTD não vai te salvar de nada disso. Ele não prevê essa salvação miraculosa. E, para que você consiga tirar todo o benefício possível do método, você precisa, independente do quão merda está a sua vida, independente do quanto você vacilou, independente de quantos imprevistos puxaram o tapete debaixo de você, você precisa voltar. Você precisa olhar para as suas prioridades de novo, você precisa olhar para a sua agenda de novo. Eu vejo isso muito acontecer com muitas pessoas e aí eu fui construindo e pensando, eu acho que é esse o movimento que existe por detrás
da falta de manutenção, por detrás da falta de revisão. Não estou dizendo que todos os casos são assim, mas eu faço isso, já fiz isso e vejo muitas pessoas fazerem isso. Depois de acumular um pouquinho de fracassos, depois de acumular um pouquinho de ai, mas eu podia ter feito melhor, ai, mas eu deveria ter feito melhor, elas se cobram muito e elas tentam compensar todas essas falhas e erros, tipo aquela pessoa que não faz exercício físico, não vai para academia e de repente acha que precisa ir para academia todos os dias da semana, passa 1 hora em cima da esteira, chega a ficar exausta, passa pelo limite do próprio corpo e aí não consegue sustentar 2 horas em cima da esteira todos os dias porque ela acabou de sair de um período de sedentarismo intenso. Então, é um mecanismo de autossabotagem quase que à prova de balas, mas se a gente jogar consciência em cima disso, a gente consegue transformar. Como a Polly falou, a organização tem que virar rotina e ninguém aguenta rotina frenética por muito tempo. Resumiu e colocou a cereja no que eu tô falando. Vou encerrar essa parte desse grande sabotador da organização com a frase que a Polly colocou. Exatamente isso. Ninguém aguenta uma rotina exaustiva, uma rotina frenética por muito tempo. E por mais que admitir que você ainda comete falhas na sua organização seja uma coisa dolorosa, seja uma coisa que ninguém gosta de admitir, você precisa manter o mínimo que você consegue pelo máximo de tempo possível. E isso inclui essa atitude de perceber que se você chegar no seu limite e você se tornar uma pessoa que trabalha exaustivamente todos os dias, mais cansado você vai ficar. Quanto mais cansado você ficar, menos você vai conseguir manter aquele mínimo. É direção e qualidade acima de velocidade. Desculpa, gente, meu celular sempre com a bateria baixa quando eu vou fazer live. Vou me planejar melhor para que isso não aconteça, mas com certeza vai dar para a gente conversar mais um bocado. Falta de revisão, falta daquela atitude proativa de, bom, eu caí do cavalo, mas eu consigo voltar para cima dele. Essa atitude exige uma aceitação que você não é invencível, que você vai cometer erros, que você vai falhar e que isso tá ok, que tá tudo bem, que isso não determina o seu valor enquanto pessoa, etc, etc, etc. Dentro desse assunto tem aquilo que a gente já falou sobre descansar, sobre respeitar os seus limites, sobre saber que se você se exaure no curto prazo, você não consegue manter essa energia e essa disposição a longo prazo. Ter consciência sobre esse movimento sabotador, sobre essa crença limitante, é muito, muito importante, porque quando você abre mão de ser perfeito, quando você abre mão do que está como ideal na sua cabeça, e você respeita os seus limites, e você sobe em cima do cavalo da organização toda vez que você cai, mais facilmente e mais rapidamente até, você vai conseguir chegar muito mais perto do ideal que você tem na sua cabeça. Mas não é na base do vai ou racha que você vai conseguir fazer isso. E tudo está conectado. As outras duas coisas que eu vejo que interrompem muito as pessoas na hora de se organizar é crença limitante, porque, enfim, tudo é crença limitante no meu vocabulário, no meu entendimento do mundo, que as pessoas são procrastinadoras e que elas não conseguem fazer as coisas. Eu escuto muita gente sentar a bunda de um jeito bem acomodado na desculpa de ai não, Ana, é porque eu procrastino muito, tipo, nossa, eu postergo todas as coisas. Eu não tô dizendo que todo mundo faz isso de propósito, mas tenham atenção pro quão confortável é o papel de vítima. Aquela vítima que tá confortável de botar uma carapuça de vítima, porque aí ela lava as mãos, né? Porque aí, tipo, não é o meu problema, não precisa fazer nada, tirei o meu da reta. Toda vez que a gente procrastina alguma coisa, que a gente deixa alguma coisa para depois, ou toda vez que a gente não consegue manter um certo hábito com consistência, tem um nó emocional aí por trás.
Eu digo isso por observação, por experiência própria, por esses anos de espaço de experiência com eu organizado. Eu me formei em Theta Healing e trouxe o Theta Healing para dentro do meu serviço justamente para olhar para esse movimento, mas o Theta Healing não é a única ferramenta para que vocês dissolvam o nó emocional que está por detrás ou os nós emocionais que estão por detrás da procrastinação que vocês fazem. Existem 1000 ferramentas e 0 desculpas para vocês não admitirem esses nós emocionais, porque quem me segue vai ouvir isso várias vezes e parte do meu trabalho é acabar com essa história, com essa desculpa que eu nasci procrastinador, que eu sempre procrastinei e achar que o que você faz e o que você sente são duas histórias totalmente desconectadas, não são. Elas sempre estão conectadas. Vocês não precisam fazer Theta Healing comigo, vocês sequer são obrigados a fazer terapia, mas vocês precisam pelo menos observar, colocar o casaco de cientista e levar essa teoria para a prática para ver se não é verdade. E uma vez que você ganhe bastante consciência disso, vai ficar muito mais difícil voltar para o estado de ignorância e aí aos poucos, com o tempo, você pode começar a fazer alguma coisa a respeito. Quando a gente tem um nó emocional, alguma coisa que não está bem resolvida, o que eu quero dizer com nó emocional? Medo, trauma, insegurança, raiva, tristeza, luto. Pode ser várias coisas. Uma questão emocional é quando você tem aquele sentimento, né? Eu tô falando de questão emocional na definição de é um assunto, é uma coisa que você não tem ainda uma atitude madura, positiva, esclarecida e... como é que eu vou dizer? E benéfica em relação àquilo. A atitude que você tem em relação àquele tema é autodestrutiva, é com base em medo, é com base em segurança, é com base num exemplo familiar merda que você viu a vida inteira. Todos nós temos nós emocionais. E toda vez que alguém procrastina ou que alguém diz que é muito preguiçoso, na verdade é porque tá esbarrando num sabotador, é porque tá esbarrando nessa voz interna que limita a gente, é porque tá vendo uma crença limitante agir. E vocês precisam começar a fazer essa conexão entre por que eu tô procrastinando isso e qual é o nó emocional que tá por detrás disso, para vocês verem que nada disso é desmotivado. Tem um vídeo sobre isso lá no meu canal. Não quero me repetir muito, então vamos concluir e começar a fazer a amarração, não é amarração a palavra. É começar a amarrar esse discurso e essa teoria. O principal sabotador, na minha opinião, na minha vivência, no que eu observo, é a procrastinação e a crença que a gente procrastina sim, não tem jeito. E aí vocês também precisam lembrar que tem uma diferença enorme entre descansar, ser criativo, ter o seu lazer e procrastinar. A gente tem que dar nome aos bois. Tem muita gente que acha que é um erro descansar, que acha que se parar de trabalhar às 6 da tarde e ficar sem fazer nada durante 4 horas da noite, vai estar procrastinando. Você não é obrigado a fazer tudo o tempo todo. Outro assunto para outra live que a gente também já abordou. Mas às vezes a gente posterga e empurra com a barriga as mesmas tarefas. Às vezes a gente falha nos mesmos hábitos. Isso não é à toa, gente. E por favor, cresçam e se expandam para fora desse molde de vítima, que não consegue parar de procrastinar, que não consegue deixar de ser preguiçoso, porque conseguir você consegue. Mas vai ter que ter uma direção e um esforço consciente para entender por que você está procrastinando, por que você está sendo preguiçoso, olhar para essa verdade bem dentro do olho e aí transformá-la quando e se você quiser. Agora, papel de vítima confortável que depois culpa os outros e fica me perguntando: ai, Ana, mas como é que eu paro de procrastinar? Eu não consigo, sempre fiz isso. Sem consciência, não rola. Não rola aqui e, não vai servir pra vocês pra vida inteira, porque enganar os outros mais ou menos dá. Agora, enganar você mesmo é bem difícil. Bem, bem, bem difícil.
E para mim, o grande sabotador, a grande coisa que sempre me impede muito é o perfeccionismo. Eu quero saber se vocês querem mais uma live sobre perfeccionismo, porque eu sinto que esse assunto daria muito pano para manga. Já fiz live sobre isso ano passado, assim, eu falo sobre esse tema com uma recorrência alta, porque isso me afeta numa frequência praticamente diária. Show! Mandem um joinha, mandem um sim na DM ou no comentário do YouTube. Mas eu quero dizer aqui, assim, para falar dos sabotadores, que quando você se exige um patamar de perfeição, de entrega, a prova de balas, que para início de conversa é impossível de qualquer pessoa conseguir, principalmente se é iniciante, principalmente da noite pro dia, quando a gente tem esse patamar de perfeição, tudo fica muito pior e perfeccionismo não é uma qualidade, é uma dificuldade do caralho que vai dificultar e botar pedras no caminho de vocês cada vez mais. É o jeito errado de chegar numa intenção até que é boa. Quando vocês percebem que é com base no efeito composto, fazendo um pouquinho todo dia e se permitindo errar como seres humanos que vocês são, a perfeição vai chegando com tranquilidade, com naturalidade, sem esforço e sem exaustão. Ai, Ana, eu nunca tiro os meus projetos da gaveta. Toda vez que chega na hora de eu fazer esse projeto, que é um projeto pessoal que eu amo muito, eu não consigo. Geralmente o que está por detrás disso é o perfeccionismo. E foi o perfeccionismo que me fez por muitos anos ter várias ideias, começar 1000 projetos e terminar 2. Essa fala de eu tenho muita iniciativa e não tenho muita acabativa vem de vários lugares. Às vezes a pessoa tem medo de compromisso. E por que ela tem medo de compromisso? Por que ela não dá a cara a tapa e leva aquilo até o final? Podem ser muitos motivos e, de novo, o perfeccionismo é um que ressoa muito comigo. Se alguém tem alguma outra experiência, se vocês têm essa teoria ou essa intuição de por que vocês não terminam o que vocês começam, comentem aqui, joguem na minha DM que eu quero eventualmente, talvez até fazer uma outra live sobre sabotadores de organização. Esse sabotador de, eu vou começar várias coisas e você termina não terminando nenhuma delas, é também uma situação muito confortável. Percebam que todos os sabotadores colocam vocês em padrões familiares destrutivos, porém confortáveis. E a gente sempre tá lucrando alguma coisa, mesmo com a atitude mais merda e mais destrutiva de todas. Admitir que a gente ganha alguma coisa inconscientemente, né? Sempre inconscientemente, quase sempre inconscientemente. Quando a gente começa um projeto e não termina, é o fio para você desfazer esse novelo de confusão. Ou seja, eu por muito tempo começava vários blogs, começava vários projetos paralelos e não terminava nenhum. O que eu estava ganhando com isso? Eu estava ganhando o anonimato, digamos assim. Eu estava ganhando a segurança de ninguém criticar o meu trabalho. Hoje em dia, eu recebo críticas do meu trabalho. Quando eu começava vários projetos profissionais paralelos, né? Assim, coisas pessoais, um blog sobre livros, um blog sobre X, Y, e não terminava, eu estava ganhando a paz de não precisar me importar com o que os outros pensam. Eu me importo muito com o que os outros pensam, num nível e numa gradação que é paralisante, que é limitante. E seria muito mais fácil não ter nenhum tipo de projeto público, porque se eu não tivesse esse projeto público, eu não precisaria aprender a colocar limite nos outros. Esse aprendizado é difícil pra caramba pra mim. Mais fácil é não precisar passar por ele. Com o eu organizado, eu recebo crítica e preciso aprender a lidar com as críticas, como todo mundo que faz algo público para as outras pessoas. E mais do que crítica, porque eu nem recebo tanta crítica assim, pra dizer que é um volume imenso de haters, tipo, não tenho também essa visibilidade e uma potência desse tamanho pra ter 1 milhão de haters, mas já que eu tô no público, já que as pessoas sabem a minha cara, sabem o meu nome, eu preciso gerenciar
como que eu não gasto toda essa energia me preocupando com o que vocês pensam. Por quê? Uma parte disso significa ser uma pessoa atenciosa para os outros, ter cuidado com os sentimentos alheios, ser sensível, ser, digamos assim, né, ter compaixão. Bom dia, Carla, mas tem um outro lado disso que é tipo, gente, não sou obrigada, ninguém é obrigado a viver de acordo com as expectativas dos outros, pensando, o que é que as pessoas vão pensar e tomando escolhas totalmente diferentes das que você queria tomar por causa dos outros. Isso, pra mim, é difícil e eu ganhava esse anonimato, eu ganhava essa familiaridade, eu ganhava esse conforto de não precisar aprender isso quando eu mantinha os meus projetos secretos, quando eu não mostrava nada do que eu escrevia pra ninguém e quando eu ia com algo público que era feito para ser interagido com outras pessoas até um certo ponto e depois apagava. Tinha um ganho nisso. Sempre essas crenças limitantes e esses sabotadores nos dão um ganho, por mais que a gente não tenha consciência deles na maioria das vezes, nos dão um ganho que nos mantém na nossa zona de conforto. Não é um ganho que você falaria bem desse ganho para outras pessoas. Você não consegue, botar moral com esse ganho porque é uma coisa que dá para ver que não é muito evoluída, não é muito benéfica nem saudável. Mas, para você ainda é ganho. E passar por todos esses aprendizados que estão no caminho de terminar os projetos que vocês começam, esclarecer quais são as prioridades de vocês e saber dizer para os outros, eu não quero fazer isso, não é que eu não tenho tempo, nem vamos começar a falar sobre essa frase não tenho tempo, que eu já fico puta só de pensar. Detesto essa desculpa. Já dei essa desculpa, óbvio, por isso que é detesto. Falar para os outros, eu não tô com disponibilidade para fazer X, eu agora prefiro fazer Y, ou até dizer na lata, eu não quero, não tá me atraindo, não tá me seduzindo essa proposta. Ao invés de dizer eu não tenho tempo, tudo isso, gente, tudo isso exige consciência, exige sair da zona de conforto. E é por isso que é mais fácil falar, tô ocupado. É por isso que é mais fácil desenhar 10 metas em janeiro e chegar em dezembro e dizer, é porque a vida é uma correria, eu não tenho tempo de nada. Poxa, lá se foi mais um ano em que eu não tirei os projetos da gaveta. Reproduzindo um discurso de vítima como se a culpa não fosse sua. Culpa entre aspas, tá? Não quero trazer assim um peso para essa palavra. Como se a responsabilidade não fosse sua, como se não fosse você quem estivesse fazendo o que você está fazendo. Não é culpa do relógio, não é culpa do tempo, não é culpa da sua preguiça inerente. Você está fazendo. Admita, tem algum ganho aí para você. E com consciência e assim, aceitação, dá para pegar essas crenças limitantes e esses sabotadores, olhar para esses problemas, admitir, aceitar e transformar. A parte de olhar, aceitar. Desculpa de novo, novamente aviso do celular com 10% de bateria, já tô acabando. É muito mais difícil para mim olhar para essas crenças, olhar para esses sabotadores e passar por essa fase inicial de aceitar e admitir. Transformar, eu prometo que é fácil, é muito mais fácil. Também não é impossível admitir, mas assim, desconfortável. Então, se você tem essa questão do perfeccionismo, se você tem essa questão de começar vários projetos e não terminar com nenhum, essa questão de viver dizendo e botando a culpa em outros, né? Tipo, é porque eu tô ocupada, é porque eu não tenho tempo, é porque eu procrastino. Se você procrastina, se você identifica uma atitude um pouco preguiçosa, um pouco encostada e ociosa em relação a algumas coisas e sabe que tem um nó emocional aí por detrás, se você sabe que quando acontecem, aliás, isso é um problema de perfeccionismo também. Aquele autor que eu gosto muito, o Jon Acuff, vive dizendo que o pior dia para um perfeccionista é o dia que vem depois do dia em que tudo acontece do jeito que ele planejou. O dia depois do dia perfeito é sempre ruim para as pessoas que querem a perfeição sempre, porque elas não aguentam quase ver que alguma coisa deu errado e que alguma coisa saiu do planejamento dela. Olhar para essa falta de manutenção da organização, para essa falta de revisão,
pro que faz você cair de cara no chão e continuar lá de cara no chão, entender por que que você tá tendo dificuldade de voltar acima do cavalo, que tem a ver com perfeccionismo, admitir que não foi do jeito que você queria e que tudo bem, olhar na cara de todos esses sabotadores, crenças e padrões é o primeiro passo para você saber qual é o inimigo, para você ter consciência do que você tem que transformar, botar as suas 4 patinhas no chão, bem firmes, para depois começar a transformar, para depois começar a chamar todos esses hábitos positivos, engrandecedores, prósperos e organizados que a gente quer. Como sempre, essa live não seguiu exatamente o roteiro que eu tinha na minha cabeça, mas eu confio que eu falei o que precisava ser dito, espero que tenha ficado claro. Um dia eu posso elaborar isso de um jeito mais didático num texto ou num vídeo, mas o ponto é, sempre é difícil admitir os seus padrões negativos. Os seus padrões negativos e as suas atitudes que não são benéficas sempre trazem um benefício inconsciente para você. Um benefício que geralmente a gente não quer admitir que a gente gosta de ter. Porém, a gente gosta, porque são benefícios mamão com açúcar e que fazem a gente permanecer dentro da zona de conforto. Olhar para tudo isso e admitir e aceitar que sim, você tem esses padrões negativos, sim, você ganha alguma coisa com eles, mas você não precisa se contentar com isso. E fazer esse link entre o emocional e a organização prática. Por que que você não consegue manter o hábito de olhar a agenda? Por que que você não consegue terminar meia dúzia de projetos no fim do mês quando você se propôs isso no dia 1º? Por quê? Isso é o que eu quero que vocês pensem. Vai ter uma live sobre GTD. Show! Vai ter uma live sobre perfeccionismo. E assim, pelo que eu me lembre, eu estava devendo também um assunto que era como entender quando as suas prioridades são suas ou quando você está deixando que as expectativas e as exigências das outras pessoas entrem no seu julgamento. Alguém pediu uma live assim, alguém fez uma pergunta assim numa live, se vocês gostaram desse último tema sobre como é que eu tenho esse discernimento para entender o que sou eu e o que é exigência da sociedade, o que é outras pessoas me cobrando. Quem tem, de modo geral, essa dificuldade para entender quais são as suas prioridades e quer falar mais sobre isso, também manda um joinha. Mas vai ter sobre GTD, vai ter sobre perfeccionismo, embora essa live grande para caramba, que já está muito grande, tenha falado um pouco do perfeccionismo. Mandem um joinha ao vivo ou por DM. Muito obrigada por todo mundo, principalmente as pessoas que estão com 3 horas de diferença daqui de Portugal e que tá madrugando no sábado para levar um tapa virtual na cara com muito amor. Obrigada pela presença. Amanhã a live vai ser às 10 horas da manhã, horário de Brasília. Então, o que aconteceu? Hoje você perdeu o começo porque a live precisou começar às 9 da manhã, horário de Brasília, porque eu tenho um compromisso às 10. Amanhã ela volta a ser às 10, tá bom? E aí daqui pra frente, se eu não puder cumprir o horário das 10, eu vou avisar com antecedência. A Letícia sugeriu falar sobre comparação, sobre se diminuir em comparação com os outros. Esse é um tema bem legal, tá? Vou colocar na lista, Letícia, e vou pensar sobre isso. Muito obrigada, Raíssa, muito obrigada, lindas, todo mundo que esteve ao vivo. Amanhã, live, 10 horas da manhã, horário de Brasília. E semana que vem vamos ter 2 convidadas maravilhosas entrando aqui ao vivo de novo, a Cris e a Thalita, para falar sobre organização e produtividade. Show! Vou anotar todos esses temas, amanhã 10 horas a gente volta. Muito obrigada a todo mundo que mandou elogios. Certo? Beijo, gente. Até amanhã.